Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. A nota estava colada na porta do porão com fita adesiva amarelada, menos uma nota manuscrita num papel de caderno escolar, com a letra de ancião. Não entre aqui. Não abra esta porta. Sergipe, eu morri sem explicar. Ainda assim, não abra. Assinado Herculano. O avô de Carla havia morrido há 3 meses, em setembro, de infarto aos 86 anos, sem nunca ter explicado a nota. Carla havia herdado a casa. Havia lido a nota. Havia dito para o namorado Tiago que o avô havia sido sempre um homem de manias e que a nota era provavelmente coisa de senilidade dos últimos anos. Tiago havia concordado, porque concordar com Carla era o caminho de menor resistência, e porque a nota parecia de fato a coisa que um homem de 86 anos, com crenças folclóricas, poderia deixar. Abriram o porão em dezembro, quando decidiram reformar a casa para vender. Carla, Tiago e a amiga Débora, que havia vindo ajudar a limpar e catalogar o que havia no imóvel. Eram 2 da tarde, havia sol, e eles haviam bebido 2 chopes cada no almoço, o que tornava tudo levemente menos sério do que era. Tiago arrancou a fita adesiva, dobrou a nota e colocou no bolso. Para a memória, disse ele, com o humor levemente afetado de quem está performando despreocupação. A porta do porão abriu para baixo. Era um alçapão no chão da despensa, com degraus de madeira descendo para o escuro. Cheirava a terra, a umidade, a lugares fechados há muito tempo. Tiago acendeu a lanterna do celular e desceu primeiro. O porão tinha uns 5 por 6 metros, teto baixo, paredes de tijolo sem reboco. Havia prateleiras de madeira nas paredes, com potes de vidro, menos conservas. Carla pensou: o tipo de coisa que a geração do avô estocava. Havia ferramentas velhas penduradas. Havia, no centro do piso de terra, um círculo traçado com cal. Um círculo de uns 2 metros de diâmetro, bem desenhado, com marcações dentro que Débora, a última a descer, disse parecerem números, mas que depois nenhum deles conseguiu identificar, como nenhum sistema numérico que conheciam. Que macumba o velho fazia aqui? Disse Tiago, com o tom de quem usa humor para afastar uma coisa que o incomoda mais do que quer admitir. Carla estava examinando as prateleiras. Os potes de vidro não continham conservas. Continham terra. Potes de vidro fechados hermeticamente, etiquetados com datas escritas à mão menos a mais antiga, de 1987. A mais recente, de 3 meses atrás, 6 dias antes da morte de Herculano. Terra de diferentes cores e texturas de diferentes origens. Havia uma lógica ali que ela não conseguia entender. Havia um cuidado. Pessoal, disse Débora, a voz mudada. Olá, isso! Débora estava no canto mais fundo do porão, iluminando com a lanterna um ponto específico da parede. Na parede, numa das prateleiras inferiores,
havia um pote maior do que os outros, não de vidro, mas de barro, vedado com cera. E ao lado do pote de barro havia um caderno escolar capa azul, grosso de páginas. Carla pegou o caderno. A primeira página tinha a mesma letra do bilhete da porta. Se você está lendo isso, é porque abriu o porão. O que significa que eu não consegui fazer o que precisava ser feito antes de morrer. E agora você vai precisar fazer no meu lugar. Leia tudo antes de fazer qualquer outra coisa. Não mova o pote. Carla leu as primeiras páginas. Tiago e Débora esperaram. A lanterna do celular de Tiago iluminando o caderno por cima do ombro dela. O que Herculano havia escrito era denso e específico. Havia uma entidade descrita com detalhes que iam de características físicas a comportamentos a horários de atividade, que havia estado associada àquela propriedade desde antes de a casa ser construída, desde o tempo em que aquele terreno era de outro dono que havia feito algo que o caderno descrevia como atrair o que não devia ser atraído. Herculano havia passado 40 anos contendo essa entidade com um conjunto de práticas que o caderno detalhava menos o círculo de cal. Precisava ser refeito a cada lua cheia. Os potes de terra eram de locais específicos que funcionavam como âncoras, e o pote de barro no canto era o ponto focal de toda a contenção. Enquanto o pote de barro estiver intacto e no lugar, a coisa fica onde está. Se o pote for movido ou quebrado, não vai ter tempo de fazer mais nada. Ele era louco, disse Tiago, mas a voz havia perdido o afetamento despreocupado completamente. O velho era louco, talvez, disse Carla. Ela não tirava os olhos do caderno. Havia ali detalhes que um homem senil não inventa, menos datas, coordenadas, nomes de pessoas que haviam estado associadas às práticas ao longo dos anos, algumas das quais ela reconhecia de histórias que havia ouvido quando criança e que havia arquivado como folclore familiar, sem dar mais importância. O pote de barro no canto caiu. Nenhum deles tinha tocado nele. Nenhum deles estava perto o suficiente. Ele caiu com um som de barro, quebrando em caco, e a cera que vedava a abertura estilhaçou com ele e o que havia dentro. Uma terra escura, mais escura do que qualquer terra que Carla conhecia, quase preta, com aquele cheiro mineral que vinha do mais fundo possível do subsolo, derramou sobre o chão de terra do porão. Lanterna do celular de Tiago apagou. A de Débora também. Imediatamente depois, escuridão total. Carla ouviu Débora engasgar. Não gritar, engasgar. O som de quem tentou gritar. E o ar foi cortado antes de sair. Depois, ouviu o som de corpo caindo, pesado, sem o amortecimento de quem cai, tentando se proteger, com um baque de quem caiu, sem poder usar as mãos. Depois, silêncio. Débora, disse Carla no escuro. Sua voz soou pequena demais para aquele espaço de 5 por 6 metros. Débora, Tiago. Tiago respondeu da esquerda, menos estava de pé. Pelo som. Aqui. Eu estou aqui. Não consigo acender o celular. Débora caiu. Eu ouvi. Havia um terceiro som no porão. Não os dois deles.
Havia algo mais. Um som de movimento no escuro, baixo, com a qualidade de deslocamento de massa em espaço fechado. Como quando você está num cômodo escuro e percebe que não está sozinho, pela forma como o ar se move diferente, pela forma como o silêncio tem textura diferente onde há volume e onde não há. Carla subiu a escada no escuro, 3 degraus de uma vez. Caiu na abertura do alçapão, machucou o joelho no batente de madeira, com aquela dor branca e total que suspende o pensamento por 2 segundos. Se levantou e correu. Tiago subiu atrás dela, ouviu ela correr, seguiu o som dos passos. Saíram pela porta da despensa, pela cozinha, pela porta da frente, até a calçada, onde o sol da tarde de dezembro estava absolutamente normal e indiferente ao que havia acabado de acontecer. 30 metros abaixo do nível do solo. Débora saiu 2 minutos depois, pela porta da frente, cambaleante. Tinha um corte comprido na testa, não profundo, mas sangrando, como de queda no piso de terra com pedra. Estava pálida, com aquela palidez de choque. Não disse nada, até que os 3 estavam no carro, motor ligado, a 1 quadra da casa. Então disse: tem alguma coisa lá embaixo. Eu vi quando o Tiago acendeu o celular, por 1 segundo, antes de apagar. Pausa. Estava no canto, onde o pote estava. O que era? Disse Tiago. Débora não respondeu por um tempo longo. Depois disse: grande. Estava dobrado no canto porque o teto era baixo. Quando o celular acendeu, ela estava olhando para mim. Pausa. Não é coisa de vivo. Não é coisa que eu saiba nomear. Pausa. Mas o avô da Carla sabia. Carla vendeu a casa por 20% abaixo do valor de mercado, sem reforma, sem abrir o porão de novo, sem mencionar nada sobre o porão na venda. O comprador foi um investidor que havia dito que demoliria e construiria do zero. Demolição significa porão aberto. Carla tentou não pensar nisso. Tentou com a determinação de quem sabe que pensar naquilo não resolve nada e que há limites para o que uma pessoa pode carregar sem ser consumida pelo peso. O caderno do avô Herculano está guardado numa caixa no fundo do armário do apartamento onde Carla mora agora, em São Paulo. Ela não o releu, mas sabe onde está. E algumas noites, acordada às 3 da manhã, por razões que não consegue identificar, pensa que deveria ter lido até o fim antes de fazer qualquer outra coisa, como o avô havia pedido, como a nota havia pedido antes mesmo do caderno. Pensa que devia ter obedecido antes de entender, e que agora provavelmente é tarde para algumas das 2 coisas.